Olá pessoal, minha resenha é sobre o artigo Letramento Digital, um desafio contemporâneo para a educação, das autoras Mariana Ribeiro e Maria Tereza de Freitas, publicado na revista Educação e Tecnologia, em setembro a dezembro de 2011, a edição. Então, nesse artigo, elas têm o objetivo de fazer um mapeamento sobre o tema letramento digital no Brasil, no período de 2000 a 2010, né, utilizando várias fontes de pesquisa, livros, capítulos de livros, dissertações, análise de eventos, etc. Então, elas concluem que elas acham 228 trabalhos com esse tema, mas elas concluem que é um tema pouco estudado ainda no Brasil, a maior parte da segunda metade dessa década, né? Então está em crescimento, estava em crescimento na época já, esse assunto, mas elas ainda acham que é pouco estudado. Com relação às áreas de conhecimento, mais da metade dos trabalhos foram na área de letras e linguística aplicada e cerca de 42% na área de educação. Então elas fazem uma crítica também, como a área educacional estuda pouco letramento digital, né, e por ser uma demanda da contemporaneidade deveria ser mais estudado. Em seguida, elas fazem uma análise histórica do termo, né, letramento e letramento digital, sob o prisma de diversos autores. Né? Primeiro, fazendo a diferenciação entre alfabetização e letramento, que é o que a gente estudou na unidade passada. E sobre o letramento digital, alguns autores utilizam uma versão mais restrita, né, do letramento digital como o domínio da tecnologia em si, da ferramenta, e outros uma visão mais ampliada que, além do domínio da tecnologia, ainda tem a questão do letramento digital como uma prática social, né? Não pode ser dissociada do contexto social e como uma prática coletiva, né? Então as autoras elas acreditam mais nessa visão ampliada, né? Porque as tecnologias digitais elas se unem e elas misturam vários tipos diferentes de comunicação, além do texto escrito, mas também imagens, sons, vídeos, movimentos. Então, cada grupo que é socialmente organizado, ele vai utilizar diferentes práticas, né, sociais, culturais e de escrita, né, nesse ambiente digital. Então, elas acreditam que o letramento digital ele tem que ser visto, né, enxergado como na sua pluralidade, né, e ele é constantemente construído e reconstruído, né. Elas falam também do aspecto histórico também, porque novas formas de letramento surgem de formas anteriores, né, e que essa possibilidade, né, de reunir num único ambiente imagem, som, texto, é, formas diferentes de se expressar, ela demanda também das pessoas novas formas, né, de apropriação do ato de ler, de produzir, também de escrever nesse contexto digital, né? Então, isso que eles acreditam. Por exemplo, a Magda Soares, elas citam como a primeira autora a trazer o termo letramento digital no Brasil. Ela escreveu um artigo, Novas Práticas de Leitura e Escrita, Letramento na Cybercultura. Então, ela fala basicamente a diferença, ela fala sobre a cultura digital e fala sobre a diferença do texto escrito no papel, que é linear, né? Tem o começo, o início, o meio, o fim, tem a página, o livro ele é finito, né? Então tem essa linearidade, enquanto que no meio digital não existe linearidade, né? Você tem o texto, você tem também imagens, tem som, você tem links para outros textos, então a pessoa pode pesquisar e depois voltar, então não tem essa linearidade. E ela chama o texto no meio digital de hipertexto, justamente por isso, né? Outra autora, Souza, ela define o letramento digital como um conjunto de competências imprescindíveis ao sujeito para que compreenda e use a informação apresentada em diferentes formatos e fontes de forma crítica, respondendo a seus objetivos compartilhados, na maioria das vezes socialmente, né? Então, traz esse caráter social que eu já tinha falado antes. E outro ponto que elas abordam também é que a leitura e a escrita elas se interconectam no meio digital, né? Porque além de você ler e não ter essa linearidade, você pode ir construindo seu conhecimento, né?
formando seu senso crítico a partir dessa fluidez do texto e de imagens e de sons. Você também pode interagir com o texto, né? Você pode responder, você pode escrever ao mesmo tempo que você está lendo. Então, tem essa questão da leitura e escrita como sendo uma coisa só também, que se entrelaçam, na verdade. E por fim, elas falam sobre o letramento digital e as práticas educacionais, né, porque elas constatam, através do mapeamento realizado, que o uso das tecnologias digitais elas são um grande desafio, né, para a escola brasileira, porque ainda são pouco utilizados, os currículos ainda eram baseados muito em práticas tradicionais, né, não ampliavam o repertório para trazer também esse cyberespaço para dentro da escola. E além disso também utilizar o computador não só como uma ferramenta, né, mas como uma possibilidade para gerar conhecimento, né, utilizar essas ferramentas de forma crítica para enriquecer o conhecimento nas escolas. E trazer também para dentro da escola práticas de letramento que os alunos e os professores já utilizam do lado de fora, né? Porque eles já utilizam a internet fora da escola, então trazer isso para dentro. Elas também falam que muitas vezes os alunos eles têm mais conhecimento das tecnologias, das ferramentas digitais que os professores, mais facilidade para usar, mas isso não implica que esses alunos eles saibam avaliar criticamente a tecnologia, né, e a informação. Então é necessário que os professores atuem de forma a mediar esse conhecimento, né? Então por isso também é importante a formação inicial dos professores e contínua também com relação às tecnologias digitais, né, esse letramento digital. E trazendo agora para a atualidade, a gente viu isso na pandemia, né, que de uma hora para outra todo mundo precisou recorrer ao digital e a maioria dos professores, né, muitos professores, eles não tinham essa habilidade, esse letramento digital necessário para utilizar a internet, né, essas tecnologias digitais para a geração de conhecimento dentro das escolas, das universidades, enfim. Então, basicamente é sobre isso o artigo. Até a próxima.